Aloha, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da Escola de Reiki, Astrologia e outros saberes, magias da cura, terapias integrativas. Para quem ainda não nos conhece, nós estamos situados bem no centro da cidade de Matosinhos, no Grande Porto, em Portugal, e naturalmente online para todo o mundo. O meu nome é António Macha e hoje trago-te um assunto picante, um assunto que de facto mexe com todos nós, não fosse falarmos do nosso espírito de guerreiro, espírito de conquista, espírito de dar corda às sapatilhas às vontades do nosso herói solar. Eu ontem escrevi sobre os céus do momento. Até me atrevi, que não é muito usual fazê-lo publicamente falando, até me atrevi a colocar uma imagem apelativa, uma imagem de uma escultura lindíssima, ancestral, em que remonta ao tempo romano, greco-romano até, em que havia grandes manifestações, não só sobre a energia dos deuses, que os deuses eram vistos de acordo com a sua dualidade também, mas as práticas do ser humano, através das suas partilhas, das suas trocas, das suas intimidades, das suas luxúrias, os seus sexos, as suas sensualidades, as suas intimidades no seu todo, físico em particular. Eu já tinha falado aqui há uns tempos atrás que a tendência social, isto até seria uma boa investigação para os sociólogos em particular, a tendência social será assumir atos cada vez mais diferentes, originais, algo excêntricos até, nas formas de amar, nas formas de relacionar, nas formas de lidar com parcerias, nas formas de sociedades, nas formas de intimidades, sensualidades, trocas, partilhas, intimidades, sexo, enfim, tudo aquilo que o ser humano, ao fim e ao cabo, de uma forma física, emocional, mental e até espiritual, acaba por manifestar e materializar na realidade. Vamos assumir e vamos observar cada vez mais diferentes formas de agir, diferentes formas de ver a vida, diferentes formas de relativizar ou de priorizar ou de valorizar as situações da vida, e isso faz parte do princípio de vida, o princípio da impermanência a que todos nós estamos sujeitos. Eu ontem, como estava a falar, tive a ocasião de observar, de refletir, de interpretar, enfim, a minha visão, naturalmente a minha verdade, e volto a referir, a minha verdade não é verdade absoluta, é apenas a minha verdade, são apenas os meus olhos, a forma como eu vejo determinados aspectos da vida, e ontem, que até tenho aqui à minha frente o texto que eu escrevi, para não me perder, senão começo a falar blá 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 blá, e depois também fica muito extenso, também não te quero saturar com este vídeo, e ontem falei sobre reflexões de tabus, de coisas ocultas, de inundações, explosões, temperos, apimentações, perigos, mortes, incêndios, terremotos, sismos, vulcões, transformações, renovações. E vimos uma notícia, infelizmente, mais um ato de um massacre nos Estados Unidos, e curiosamente é o país onde acontecem mais estas situações a miúdo. Só desde o início deste ano aconteceram mais de 200 massacres violentos através das armas de fogo e afins, violências com ou sem algum instrumento, mas principalmente as armas de fogo. Está muito em voga e esse debate também nesta altura. Sol em Gêmeos é um sol que gosta de versatilidade, que gosta de curiosidades, de coisas diferentes, coisas novas, não gosta de rotina, gosta de movimento, gosta de vontades de assumir e dar andamento, a acordar as sapatilhas, a vontades múltiplas. É um sol que cujo dispositor solar, Mercúrio, ainda está retrógrado neste momento em Touro, o Touro que é uma energia ligada à sensualidade, à sexualidade, ao prazer, aos valores, às finanças, à comida, aliás, os prazeres dos 5 sentidos, aos dinheiros também, à forma como gerimos o dinheiro e a forma como contactamos com a natureza que nos envolve, da qual naturalmente nós também fazemos parte, mas não só. Por estas alturas, muita vitalidade, muita força, temos também
um bom aspecto de trino com Plutão retrógrado. Plutão também está retrógrado, o deus Hades da morte renascimento, da renovação, da transformação, mas também do submundo. E está retrógrado em Capricórnio, quer dizer que há aqui muitas situações ocultas, mesmo que debaixo da terra, que estão a ser trabalhadas, por assim dizer, que estão em movimento de renovação, de revisão, de reorganização, de reflexão, coisas que nós não sabemos que estão no oculto dos deuses, como se costuma dizer, que estão a surgir debaixo da terra, não só em manipulações de poderes, mas também poderão acontecer sismos, placas tectónicas, provocar tsunamis, vulcões e outras coisas no físico, ou seja, é o núcleo da Terra, da Mãe Gaia, que está a dar conta de si e a mostrar-nos que, de facto, há coisas que temos que transformar. Lembrando sempre, nada se perde, tudo se transforma. Então, podem multiplicar-se, como eu escrevi no texto de ontem, atividades mais do foro sensual, sexual, como swing, triângulos amorosos, viver novas experiências, experimentar os novos temperos nos relacionamentos, por exemplo. Então temos que dar aqui um volte face, um movimento, movimentar o relacionamento, não experimentar isto ou aquilo, claro, entre quatro paredes, ambos os parceiros é que sabem o que fazem e cada um faz aquilo que mais gosta, como costumo dizer, e portanto também está tudo bem, desde com responsabilidade e maturidade. Também temos ali Saturno a dar conta de si, a dizer assim, eu sou o príncipe do céu, estou aqui a ver e tal. Pronto, nada é imposto, tudo consensual, por assim dizer. Quando não vai pelo amor, vai pela dor, porque com Plutão, que está muito enfatizado, vamos já falar de Marte, é mesmo assim, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Saturno em Aquário, em bom aspecto com Vênus em Carneiro. Vênus não está bem, está exilado em Carneiro, para já. Está a promover encontros kármicos que podem gerar novas conquistas, experiências e até mesmo aventuras, novas aventuras. Mas Saturno também faz um aspecto com Urano, em quadratura, um aspecto de tensão de 90 graus, sugerindo que as experiências sejam vividas, sim, ao capa, queres, tens vontade, tens desejo, siga para mim, seja qual for o tipo de experiências que tu queiras viver, mas sempre com responsabilidade e maturidade, por forma a que não sejam colocadas em causa as estruturas do coletivo. Se é um relacionamento, é o coletivo do relacionamento. Se é uma parceria é o coletivo da parceria. Se é uma sociedade, é o coletivo da sociedade. Portanto, sem colocar em causa ambos os parceiros, seja de que forma for essa parceria, seja com o intuito que seja essa parceria, pode ser no amor, novas formas de amar, pode ser no sexo, novas formas de praticar sexo, pode ser uma sociedade, novas formas de fazer trabalhos, de fazer contratos, novos contratos, por exemplo, gerir as coisas de maneira diferente, novos caminhos, novas projeções, novos recursos à disposição, enfim, por aí fora. Pronto. Então, no entanto, esta atenção, os deuses, o divino, o cosmos, o universo, os astros, pedem a nossa atenção para que, sim, novas vivências em grupo, cada vez mais temos a noção do coletivo em nós, mas apelando sempre ao foco e ao pragmatismo, ou seja, sabermos muito bem aquilo que nós queríamos realizar com determinada experiência. Isto eu escrevi ontem e eu já recebi vários feedbacks a perguntar isto, mas como é que viste o oculto, ou como é que viste isto aquilo, ou como é que viste as ações, ou como é que viste os ímpetos, ou como é que viste o coletivo, ou como é que viste isto ou aquilo? Top, porreiro, 5 estrelas. Temos alunos, temos alunas que fazem perguntas, temos alunos e alunas interessadíssimas em serem competentes astrólogos e astrólogas, e isso dá-me imensa felicidade. Também as pessoas que não estudam astrologia, mas que têm curiosidade para a astrologia, já sabem que podem sempre comentar, contactar-nos, e nós cá estaremos então para dar corda às sapatilhas e proporcionar alguma expansão de consciência através desse conhecimento. Hoje, há pouquinho, no nosso site, que podes visitar e que eu te convido a visitar e até subscreveres e partilhares com os teus amigos, além naturalmente deste canal do YouTube, já sabes que as coisas são assim, subscrever, colocar lá no sininho, para receber as notificações, colocares um like, partilhares, enfim, aquelas coisas todas que dão pujança ao nosso canal e pujança às nossas partilhas. As partilhas são para o bem de todos nós. Então, há pouco no blog escrevi um texto interessantíssimo. A meu ver, naturalmente, sou suspeito, mas espero que tu gostes. Eu escrevi sobre o ingresso de Marte em Carneiro. Nos grupos que nós temos da nossa escola,
As pessoas têm falado que têm sentido assim, têm sentido assado, comportamentos disto, comportamentos daquilo, blá, 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 sentem-se inquietas, inseguras, instáveis, agressivas, impulsivas. Então lá vamos nós explicar naturalmente, porque estamos todos a aprender uns com os outros. E eu lembrei-me, por que não então escrever um texto no nosso blog sobre Marta ingressar em Carneiro. Marta em Carneiro faz logo lembrar o impulso para o novo, o impulso para novas conquistas, para a conquista de novos sonhos. Até mesmo aqueles que estavam lá atrás, que não tinham sido realizados, agora, pimba! Agora, realmente, se houver estrutura, se houver organização, maturidade no processo, a coisa acontece. Então temos a conquista de sonhos, de projetos e a felicidade de ser eu, a individualidade. Só que temos que fazer as coisas para as conquistarmos. Neste período, é um período de cerca de um mês e pico, um mês e meio, mais coisa, menos coisa, temos nós que ser autónomos e independentes, fazermos à nossa maneira. Tal qual a música, não é? Que eu gosto muito de ouvir e de cantar também na versão de Elvis Presley. Então, sobre Marta em Carneiro, escrevi-o assim no nosso blog, porque é o nosso blog. Carneiro é a energia da coragem, o impulso pioneiro, a criatividade nas conquistas de novas aventuras e experiências, já no segmento de onde estão a ver, o sexo fogoso e atrevido, a destreza do guerreiro. No seu lado mais luminoso, Carneiro apresenta-se como pioneiro, apresenta-se como competitivo, impulsivo, corajoso, inovador, independente, dinâmico, assertivo, enérgico, honesto, sincero, líder. Vive o aqui e agora, vive o presente. Mas no seu lado mais sombra, por assim dizer, poderá ser impulsivo, dominador, arrogante, agressivo, violento, impaciente, teimoso, poderá até fazer-se vítima, sempre eu e tal, ingênuo e até um líder de imposição de vontades e desejos próprios. Bom, Marte é a ação, Marte é o guerreiro, é o espírito guerreiro que existe em cada um. É o espírito guerreiro que necessita sempre de coisas novas na sua jornada. É através de Marte que as vontades do nosso Sol se lançam ao caminho de forma conscientemente impulsiva e plena de vitalidade. Marte rege na astrologia os signos de Carneiro e de Escorpião, as casas astrológicas 1 e 8, e simboliza a confiança, a ambição, a justiça e a impulsividade. Marte, na mitologia grega, é representado por Ares, o deus olímpico da guerra e da violência. Já na mitologia romana, Marte é representado por Marte, lá está, deus militar, deus da guerra, deus guardião dos soldados e da agricultura. E na mitologia grega, aliás, egípcia, eu já falei, egípcia, é representado por Horus, deus do céu, da guerra e da caça. Contrariamente ao deus grego Ares, o deus romano Marte era louvado. Além de ser o deus da guerra, também foi cultuado como deus da agricultura, aquele que protege as fronteiras, sendo associado à fertilidade, ao crescimento e à coragem, com entusiasmo para vir a ser no propósito de vida. Lembrando que Marte e Vênus simbolizam o casal de amantes nos céus. Vênus era casada com Hefesto, era amantizada com Marte, depois disso também nasceu um filho, Cupido. Pois a mitologia é muito gira e dá para compreendermos também estas vidas dos deuses. Daí que, com Marte, existam duas formas de agressividade, a positiva e a negativa, naturalmente, a dualidade que todos nós vivemos. A luz e a sombra, ou a luz e a ausência de luz, enfim, como tu queiras. A primeira, a positiva, é a capacidade que todos nós temos para conquistarmos a nossa independência e a nossa autonomia. A segunda, a menos positiva ou negativa, como queiras, a ação é com atos de força rude, com atos de ira cega, com atos até de estouvamento. A casa astrológica, onde estiver posicionado o planeta Marte, no teu mapa astral natal, indica então onde algumas destas formas se poderão manifestar. Marte representa o princípio Yang, masculino, ativo, lutador dos planetas interiores. Existe uma necessidade de luta e defesa,
pois durante a vida teremos que enfrentar quem nos impede ou nos tenta impedir de ser e quem nos agride também física e psicologicamente. Geralmente, por norma, os nativos com Marte enfatizado, ou os nativos de Escorpião, ou os nativos de Carneiro, tanto signo solar como signo ascendente, até diria signo lunar. São pessoas, são nativos com uma grande apetência para a ação, para o movimento, para a liderança, para o desporto e para a atividade, ao invés de passividade. Então, faz parte do nosso propósito de vida a luta pela nossa essência. Concordas? O ingresso de Marte em Carneiro, num dos seus domicílios energéticos, potencializa toda a sua força e vitalidade. Uma vez que está no seu domicílio, está em casa, sente-se bem, perfeitamente revitalizado e prontinho para dar muito molinho. Marte encontra-se com Júpiter, o deus dos deuses, Zeus, ativando a expansão de novos caminhos, novas conquistas e a vontade de ir mais além, de ultrapassar todas as fronteiras, literalmente falando, mas também simbolicamente falando, e vencer todos os obstáculos que apareçam pelo caminho, seja pelo uso da força bélica e física, seja pelo uso de tecnologias de comunicação e pela própria palavra, como meios de dissuasão e de proliferação de desejos gerados por crenças, dogmas religiosos, visões espirituais, conceitos culturais, impulsos de domínio e lideranças, a explosão de apetites insaciáveis de imposições ao outro. Seja quem for que se meta à frente dele nesta altura, nada é suficientemente desencorajador, enganem-se. Porque este ou aquele está e tal, está muito retirado, está muito calado. Atenção, algo está a ser feito no oculto, não tem a mínima dúvida. No meio de toda esta tormenta calorosa, temos tendências, estratégias e manipulações de poder, lá está, com acessibilidade focada em objetivos bem definidos. Agora, atentamos. De 25 de maio, meia-noite e 17, de Portugal, do dia 25 de maio, a 5 de julho, pelas 7h14, dia que ingressa em Touro, mudando então a temática de ação, com Júpiter ao lado, ali mesmo, assertivo, conjunção exata, dia 29 deste mês de maio, às 11h31 de Portugal, e posteriormente passando por Quiron, entre 14 e 17 de junho, Saturno, que está em Aquário, mas a fazer um aspecto positivo, de sextil, 60 graus, de 27 de junho, em 27 de junho, aliás, às 23h29, Plutão retrógrado, que está em Capricórnio, fará aqui quadratura, portanto, tensão, o deus da guerra com o deus da morte. Entre 1 de julho, aliás, no dia 1 de julho, pelas 3h13 da manhã. Estão a atentar, estão a tomar nota? Estou a falar com calma, para vocês tomarem notinha. Lembrando sempre as ordens de cada aspecto astrológico. Era aquilo que eu estava a dizer. De X a X. Por exemplo, conjunção 10 graus. Portanto, de X a X, cada aspecto, os nossos alunos já sabem, tem a sua orbe, o que quer dizer que vai deste dia àquele dia. Estou a dizer os dias exatos. Um bocadinho antes, um bocadinho depois. 3 para trás, 3 para a frente, sensivelmente. Então, nestas alturas, e neste preciso momento que eu estou a falar, temos esta força centrífuga a adorar comportamentos impulsivos e explosivos de morte e renascimento, eventualmente exagerados de... Vamos lá ver o que é que poderá acontecer. Atos esquizotímico-coléricos. Energia extremamente profunda e intensa. Comportamentos em que haverá também desperdício dessa energia. Portanto, mau uso da energia. Desgaste gerador de falta de forças. Coragem, temeridade, temores e medos também. Dureza e brutalidade, momentos de brandura estratégica, decisão por impulsividade e desejo de conquista, falta de decisão ou decisões sem qualquer norte, falta de decisão ou decisões sem qualquer norte, mas também com um forte espírito de combatividade, eventualmente por trás, agressividade, violência e imposição pela força, bélica de armas de fogo ou com facas e afins, falta de combatividade, a mostrar covardias e fugas ao desafio,
E estarão em evidência situações ligadas à polícia, ao exército, à forja de ferro, ao desporto e à caça. Num nível inferior de desenvolvimento psíquico, quando eu digo desenvolvimento psíquico, está-me a dar, como é que me chama? De desenvolvimento psíquico, eu digo, quando a pessoa ainda não está bem desenvolvida nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas manifestações físicas, nós veremos ações de soldados, de polícias, trabalhadores de artes manuais, técnicos desportistas, num nível mais superior no uso dessa energia, no uso de nível elevado de consciência. Assistiremos à expansão de novas descobertas, de novas leis, novas legislações e também de coisas pioneiras ligadas à cirurgia, à medicina e à escultura. Em momentos de crise, de guerra, de competição, de confrontos e de conflitos, que o planeta Marte em cada um de nós revela o nosso verdadeiro caráter, através de golpes de espada desferida, motivada por inflamações de raiva e ira reprimidas, por impulso saltar da tampa, assim no momento, por vezes em atos de importância relativa, é uma verdade, mas a revelar também tudo que está caótico e traumatizado no subconsciente pessoal e, diria, coletivo, porque a expressão do coletivo faz-se através da expressão do pessoal. Marte é o principal indicador de como lidamos com forças de vontade, com os impulsos sexuais, com o desejo de poder e de dominação, com a disciplina, com a concentração, com a perseverança e com a garra em conseguirmos atingir os nossos objetivos. Por estas alturas, poderá ficar a nu todo o nosso instinto de autopreservação. O princípio de ação-reação às adversidades e demais situações desafiantes, conflituosas e competitivas da vida. A forma de agirmos perante o perigo e o nosso potencial inato, que reflete as reações comportamentais e de caráter perante as agressões, as nossas metas, os nossos desejos e também os obstáculos. Luís Pellegrini disse: a agressividade excessiva e a falta de espírito de colaboração quase sempre denotam insegurança. São, em geral, atitudes que tentam compensar algum complexo de inferioridade. O comportamento agressivo patológico, portanto, é, em boa verdade, um efeito. A criança reprimida fica sem coragem. O que é que está a acontecer nas guerras? Repressão das crianças. A criança reprimida fica sem coragem para lutar pelo seu mundo, tornando-se introvertida e até bloqueada por obstáculos externos à sua vontade. Muitas das crianças inteligentes, inquietas, indisciplinadas, curiosas, questionadoras, consideradas como tal, possuem um enorme potencial para serem líderes e empreendedores de excelência. Se for bloqueada, a criança vai perdendo toda a sua criatividade e vontade própria de lutar por seus sonhos, até que a consciência se revele e a alegria de lutar volte a reinar na sua vida. Agora, se tu tiveres ocasião, a oportunidade de observar e interpretar o teu mapa astral natal, top. Naturalmente, se não souberes, poderás sempre contactar um astrólogo ou uma astróloga de tua afinidade, da tua confiança. Nas casas astrológicas, Marte representa onde nós temos necessidade de independência, autonomia, correr riscos, afirmar a iniciativa e competir. Aqui poderemos, nesta área de vida, encontrar luta, atrito, guerra, violência, acidentes, paixões, competitividade e ânsias de poder. Caso Marte se encontre débil, sentindo-nos infelizes e depressivos, é uma verdade, podendo atrair então raivas, iras e agressividades dos outros. Assim, onde nós tivermos o nosso planeta Marte, no nosso mapa astral natal, é neste setor, nesta área de vida, que nós devemos ter coragem e sermos verdadeiramente assertivos nas nossas conquistas, dando corda às sapatilhas, à vontade do nosso herói solar. Tudo o que temos vindo a assistir por este mundo fora, diariamente, a cada segundo,
Não se pode ligar a televisão, que é Marte, que está sempre ali, bem usado ou mal usado. Enfim, maioritariamente para já, não muito bem usado. Mas acaba por ser fruto de energias mal direcionadas e atos de movimento e decisões por impulso. Vejamos, só nos Estados Unidos da América, desde janeiro de 2022, já foram perpetrados 215 atos de violência e massacre por uso de armas de fogo e de violência gratuita, mostrando todo e qualquer desprezo pela condição humana. Também temos assistido a líderes de países a trocarem galhardetes, como se diz em Portugal, entre si, a ver quem é mais hábil na comunicação e na manipulação das palavras. Eu é que faço melhores vídeos, eu é que faço melhores contactos, eu é que falo melhor, blá, 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 blá. São egos inflamados. São desejos do próprio umbigo e decisões impulsivas. Discursos enfatizados pelo medo de perder um poder que nunca foi dele. Ou dele, ou deles, ou delas, ou dela. Seja quem for. Nota-se uma falta de respeito para com parceiros, para com sócios, para com companheiros de jornada. Líderes com imagens imaculadas, até hoje, até ontem, até há pouco tempo atrás, líderes responsáveis, religiosos, culturais, políticos, espirituais, sociais e outros tais, a terem decisões e a assumirem opções assentes em prepotências e centralização do poder. Desejos de manter o que há muito já devia ter sido mudado. Comportamentos egóicos, a revelarem olhares para fora ao invés de olhares para dentro. O que está a acontecer em certos países é o resultado de viverem à custa do sofrimento dos outros, modos de vida assentes na imposição, no conflito, na divisão, na separação, ao invés da diplomacia do tato. Eu pergunto, em 28 conflitos que estão neste momento no seu ativo, será que a grande maior parte deles, para não dizer todos, não teriam sido vividos de forma diferente se houvesse diplomacia desde o início? Será que não há aqui atos egóicos, de egos inflamados? Eu até consigo resistir, eu até sou o herói, eu até vou ficar para a história, mas quantas mortes pelo caminho ficarão? O que está a acontecer em certos países é o resultado disto que eu estou a falar. É o resultado de olhar para fora, ficarem cegos com o poder sobre os outros e, simultaneamente, esquecendo-se do que se passa na sua própria casa. Isto é um Marte inflamado e é a sua energia a ser usada de forma inapropriada. Acontece em países, acontece em empresas, em parcerias, sociedades, relacionamentos, connosco próprios. A grande mensagem de hoje que recebi em meditação, e que sou plenamente grato ao meu anjo da guarda, olha para dentro, ao invés de olhar para fora. Eu também estou a fazer o meu percurso de evolução e de ascensão. Estou aqui para te ajudar a fazer o teu, caso naturalmente tu o queiras e sintas sintonia com a minha energia. Se te fez sentido, partilha o conhecimento para o bem supremo de todos nós. Podes partilhar, comentar, subscrever, convidar outros a fazê-lo ou simplesmente colocar um like neste texto, caso tenha ressoado com a tua essência. Porque eu estou aqui para te ajudar, para nos ajudarmos mutuamente. O mestre vira discípulo e o discípulo vira mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o discípulo está verdadeiramente pronto, o mestre desaparece. Com muito amor e carinho, o meu abraço, luz e gratidão. Fui até ti. O meu nome é António Amachado.